Olá, pessoal! Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre o ar e os seres vivos. E essa aula está no livro didático, volume 4, nas páginas 29 e 30. Então, vamos lá. Vocês têm alguma ideia de qual foi a primeira coisa que você fez quando você nasceu? Já pensou nisso? Vou dar uma dica. Não foi chorar, foi respirar. Exatamente, foi respirar. A primeira coisa que você fez foi encher os seus pulmões de ar. E a partir daí, então, você tinha fôlego para chorar e poderia chorar, certo? E até hoje você respira o tempo todo, não é? Eu também. Até quando nós dormimos, nós estamos respirando, ou seja, a gente de fato respira o tempo todo, certo? Quando nós respiramos, nós fazemos dois movimentos diferentes, a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada de ar nos nossos pulmões. Ou seja, o gás oxigênio que estava na atmosfera passa para o nosso sangue, que leva esse gás oxigênio para todo o nosso corpo. Já quando nós fazemos a expiração, o ar sai dos nossos pulmões e o gás carbônico que estava no nosso corpo também sai, tudo bem? Então, inspiração, o ar entra nos pulmões, expiração, o ar sai dos nossos pulmões. Mas, além dos pulmões, tem um músculo do nosso corpo importantíssimo que ajuda na nossa respiração. E esse músculo se chama diafragma. Aliás, você sabia que quando nós temos soluço, é porque o nosso diafragma está descompassado com a nossa respiração? É verdade, eles têm que estar em sintonia. Mas como assim descompassado? Então vamos lá. Quando o diafragma deveria estar relaxado para o ar sair dos nossos pulmões, ele está contraído. E quando ele devia estar contraído para a entrada de ar nos nossos pulmões, ele relaxa. Então, esse é o descompasso, ele faz o movimento contrário. E então, nós temos o soluço, não é? Mas falando do ar, nós precisamos lembrar que os seres vivos precisam absorver o oxigênio para sobreviver, certo? Mas quais seres vivos são esses que precisam de oxigênio, afinal de contas? São eles, animais, plantas, e nós também precisamos desse oxigênio, certo? Acabamos de falar da respiração que nós fazemos, beleza? Os seres vivos terrestres, como nós, por exemplo, absorvem o oxigênio que está na atmosfera, ou seja, que está no ar. Mas e aqueles que são aquáticos? Como será que eles fazem para obter esse oxigênio? Eles absorvem o oxigênio que está dissolvido na água, ou seja, que está misturado com a água. E como será que eles fazem isso se eles não têm pulmões? Já pensou nisso? Por exemplo, os peixes, como que eles obtêm esse oxigênio que está misturado com a água? Eles têm um órgão específico para isso, que são as brânquias. Então, as brânquias servem para obter oxigênio no meio aquático, por exemplo, como é o caso dos peixes. Tudo bem? Já nas plantas, a troca de gases ocorre na folha, em orifícios, ou seja, em buraquinhos microscópicos muito pequenininhos, que fazem a entrada e saída de gases como o gás carbônico e o oxigênio. E então, vamos pensar numa coisa. Se todos esses seres respiram ao mesmo tempo, o tempo todo, como que esse gás oxigênio da atmosfera não acaba nunca? Para responder essa pergunta, nós precisamos nos lembrar das algas, das plantas e também de algumas bactérias que fazem um processo chamado de fotossíntese, que é um processo que libera, ou seja, que devolve o oxigênio para a atmosfera, certo? Além disso, a fotossíntese capta da nossa atmosfera o gás carbônico, que junto com a água e a luz do sol, são utilizados para a produção de glicose, que é então um alimento desses seres que fazem fotossíntese. E então a fotossíntese absorve gás carbônico e libera oxigênio para a nossa atmosfera, certo? Tudo isso na presença da luz do sol. É muito importante lembrar da luz do sol.
Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o ar e os seres vivos, vamos às nossas atividades. Então vamos lá, pessoal, iniciando nossas atividades no livro didático, é uma atividade do lápis na mão, está na página número 31, nós vamos iniciar com a atividade número 3. Atividade 3. A fotografia mostra um mergulhador carregando um cilindro de ar comprimido com uma mangueira, a qual leva esse gás até a máscara que ele tem no rosto. Sem esses equipamentos, ele não poderia permanecer muito tempo embaixo d'água. Explique qual é a importância do uso desses equipamentos e a razão de os peixes não precisarem deles. Então, o que nós temos que lembrar aqui? Que o mergulhador é um ser humano e os seres humanos são seres terrestres, ou seja, nós temos pulmões e respiramos ar da atmosfera. Então, nós obtemos o oxigênio da atmosfera, do ar. Quando o mergulhador mergulha, ele não tem a capacidade de obter esse oxigênio da água, certo? Então, é por isso que ele precisa levar o cilindro de ar comprimido para que ele consiga respirar esse ar, mesmo estando embaixo da água. Já os peixes são seres aquáticos, não é? Então, eles têm órgãos específicos para fazer a absorção de oxigênio embaixo da água, que são as brânquias. É por isso que eles não precisam dos cilindros de oxigênio. Então, vamos formular uma resposta para essa pergunta. Vamos lá? Os seres humanos não conseguem absorver o gás oxigênio dissolvido na água. Por isso, os mergulhadores precisam carregar os cilindros de ar comprimido, para que consigam respirar embaixo da água. Os peixes respiram o gás oxigênio que está dissolvido na água, certo? Agora, ainda no livro didático, vamos para a página número 32, fazer a atividade número 4. Atividade 4. Observe as imagens e assinale a alternativa correta, identificando se a criança está inspirando ou expirando. Então, vamos lá. Letra A. Assoprar as velinhas do bolo de aniversário. Então, aqui nós temos uma criança assoprando as velas do bolo de aniversário. Primeiro, vamos nos lembrar. A inspiração é a entrada de ar nos nossos pulmões e a expiração é saída de ar dos nossos pulmões. Para assoprar as velas, a criança precisa colocar o ar para fora dos seus pulmões. Então, aqui só pode ser a expiração. Então, podem marcar com um X, alternativa, expiração. Agora, na letra B, nós temos aqui sentir o perfume de uma flor. Então, aqui a criança está sentindo o perfume de uma flor. Para a gente sentir o perfume, nós precisamos colocar o ar para dentro dos nossos pulmões. Então, aqui só pode ser inspiração. Então, podem marcar a alternativa inspiração na letra B. Agora, a atividade número 5 também está na página número 32. Atividade 5. As plantas respiram dia e noite. Durante o dia, com a presença da luz solar, elas também realizam fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Complete os quadros com as palavras gás oxigênio e gás carbônico, indicando quais desses gases são absorvidos ou eliminados na fotossíntese e na respiração. Então, vamos lá. Do lado de cá, nós temos a fotossíntese. Do lado de lá, nós temos a respiração. Vamos começar pela fotossíntese. Qual será que é o gás que a planta devolve para a atmosfera quando ela faz a fotossíntese? Nós sabemos que na fotossíntese, as plantas liberam gás oxigênio. Então, na flechinha que está saindo da planta, nós vamos colocar gás oxigênio. E o que ela utiliza junto com luz solar e água para fazer a fotossíntese? Ela utiliza o gás carbônico. Então, aqui em fotossíntese, o gás que está sendo absorvido pela planta é o gás carbônico e o que está sendo liberado é o gás oxigênio. Agora aqui, falando de respiração.
qual será que é o gás que a planta libera quando está fazendo respiração? Agora ela vai liberar o gás carbônico quando ela faz respiração e vai absorver o gás oxigênio. Então vai ser ao contrário da fotossíntese, não é? Na respiração, ela libera gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.